Olá, chegou o momento de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Acesso livre à internet pode causar danos à saúde das crianças. Especialistas afirmam, animais de estimação trazem grandes benefícios à família. Na entrevista especial de hoje, o chefe do cartório eleitoral de Pindamonhangaba fala sobre o cadastro biométrico. E veja também, reportagem mostra os perigos das receitas milagrosas de emagrecimento. Essas e outras notícias você confere agora. Bem-vindo ao Repórter Setorial. Crianças estão cada vez mais inseridas no mundo virtual. Tablets, celulares e videogames são alguns objetos que elas sabem usar muitas vezes até melhor que os pais. Embora a tecnologia seja útil, é necessário ter cuidados com o acesso dos pequenos, que ainda não sabem discernir o perigo. Eles mal nascem e já ficam assim, de olhos arregalados, encantados pela tecnologia. As cores, as imagens em movimento, o som, tudo chama a atenção dos pequenos que, na maioria das vezes, nem entendem ainda o que está acontecendo. Smartphones, tablets, computadores, televisão e videogame. Cada dia está mais fácil se conectar ao mundo. Basta um clique para que milhões de quilômetros se tornem tão perto quanto a pessoa que está ao seu lado. E essa conectividade tem chegado na vida das crianças cada vez mais cedo. De acordo com uma pesquisa realizada por uma empresa de segurança online, a AVG, em países da Europa e na América, em cada 10 crianças, 5 possuem uma vida social na internet. Outra pesquisa feita com 2.200 mães revelou que 81% das crianças com menos de 2 anos já têm algum tipo de perfil na internet. São 8 em cada 10 delas. 5% dos bebês até 2 anos têm perfil em rede social. Cerca de 23% das crianças iniciam a vida digital quando os pais postam exames de pré-natal na internet. 7% dos bebês e crianças pequenas têm um endereço de e-mail criado pelos pais e 70% disseram que o objetivo da exposição é compartilhar momentos com os amigos e familiares. É possível acompanhar na imprensa diversos casos que mostram a superexposição a qual as crianças estão envolvidas. A criança pode acidentalmente acessar um site, por exemplo, de pornografia, ou, por exemplo, de violência, ou, por exemplo, de armas, e como ele está em processo de formação do caráter, da inteligência daquela pessoa, você pode perder o controle e realmente estar criando algo não desejado para o seio familiar. Vale lembrar que existe uma infinidade de perigos que chegam pela conexão com as redes sociais, além do acesso online pela TV e o videogame. Sequestros de dados, bullying e pedofilia são alguns dos perigos que as crianças estão expostas ao ficar muito tempo na internet. Por isso é importante o acompanhamento de perto dos pais. Esse é o caso da Luciana, que tem 2 filhos que, mesmo ainda pequenos, adoram ficar online. E ela conta que chega a ser chata ao controlar os limites de acesso deles. Com 2 aninhos, eu já percebi que eles queriam pegar o celular, já iam com o dedinho, já tinham facilidade. Mas eu sempre estou junto. Acesso à internet, Google, YouTube, eu tenho que estar junto porque o mundo é muito vasto na internet. Para jogos, daí ele já sabe os jogos que a gente deixa. Sim, mas se não tivesse o controle aqui em casa, eles ficam fácil 4, 5 horas sentados com um tablet na mão. Eu acho que é importante que tenha esse momento, até porque eles estão inseridos num mundo altamente tecnológico. Mas eu não quero que isso roube a infância do ar livre, do correr, do cair, do jogar bola. Eles têm direito a jogar no tablet todo domingo, 1 hora por dia. Se fosse perguntar para eles, eles iam querer mais. Então vamos entrar dentro de casa, vamos curtir a família, vamos aproveitar o tempo que a gente tem. Essa tecnologia, ela jamais deveria ser apresentada às crianças antes de 2 ou 3 anos de idade.
por utilizarem de uma maneira demasiada as redes sociais, os jogos, eles acabam, de uma forma ou de outra, trocando a vida real pela vida virtual. Mas os problemas não param por aí. De acordo com o pediatra, uma criança exposta por mais de 1 hora por dia à internet, videogame ou televisão acarreta problemas físicos e passam a ir mal na escola. Porque ele fica olho aberto, não pisca, porque tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Isso desidrata o olho, irrita o olho, aí você ganha uma conjuntivite, ansiedade de criar distúrbios de comportamento. Influenciava muito a questão da obesidade, porque se você fica mais tempo sentado assistindo a TV, você come mais, acaba também criando medos sociais. Então, isso vai dar um prejuízo no desenvolvimento da escola, consequentemente pode levar a ter a um bullying indireto por isso. O que a gente sabe já através das pesquisas que existem, que quanto mais você introduz a tecnologia para a criança, pior é o processo de aprendizagem dela. A preocupação nossa é que como serão essas crianças na vida futura, quando elas tiverem que ler um livro que exija a atenção. Dificilmente elas terão muita facilidade. A dica sempre foi: pais, fiquem de olhos abertos. De acordo com a pesquisa, apenas 56% dos pais estão cientes do que seus filhos fazem na internet e utilizam algum tipo de programa de segurança. 33% deles admitiram não ter qualquer controle sobre o computador. Os outros 11% sabem às vezes o que os filhos andam fazendo. Não adianta eu, enquanto cuidador, falar e fazer o contrário. Então, os pais têm que estar dispostos a também fazer algumas restrições do seu uso para que eles sirvam de exemplo. Temos que fiscalizar o que nossos filhos estão assistindo, se aquilo que nossos filhos estão assistindo condiz com aquilo que a gente aceita como correto. Quanto mais sucesso, quanto mais habilidade estas crianças passam a ter na vida digital, maior é o comprometimento na vida real. Acesso à tecnologia na infância. Esse é o assunto que vamos conversar agora com o psicólogo e professor universitário Paulo Sodré. Paulo, qual é o momento ideal para uma criança começar a acessar a internet? Acredito eu que a criança ela tem que começar a acessar e trabalhar na internet numa data que ela já esteja mais apta para receber esses conteúdos, né? Então, acredito que a partir dos 5 anos ela pode estar tendo um aprendizado melhor e estar acessando. Como alguns pais fazem, às vezes começa muito cedo, 6 meses, começa a dar celular para a criança, se entreter com cor, tudo, isso gera algumas dificuldades para a criança. Como os pais devem preparar os filhos para esse mundo virtual? Entendendo que a criança vai ter limite, então ela tem que colocar limite na criança, no que ela pode acessar, o tempo de permanência, né? Para a criança tenha uma familiaridade, mas conhecendo e sabendo os seus limites, porque o território da internet ele é muito vasto. E às vezes tem coisa que não é para a criança ter contato, ter conhecimento. E tem consequências Severas, né? Então, o pai e a mãe ele tem que orientar, ele vai supervisionar esse novo aprendizado da tecnologia. Tornar o momento um momento de convivência em família. Familiar, sim. Isso vai fortalecer os laços. Sim, e aproxima mais. Então, aquilo que antes você fazia com jogos, né, interativos, de outras formas, você vai fazer na internet da mesma forma. Ao invés dele ler uma historinha num livro comum, ele vai estar lendo uma historinha na internet, por exemplo. Agora, Paulo, e quais são os benefícios do uso da internet, dessa tecnologia, para o desenvolvimento da criança? Ele é interessante porque você acaba estimulando, né, a parte cognitiva. Você também permite à criança que torne o aprendizado dela muito mais rápido, muito mais interativo. Por exemplo, ela está aprendendo história, ela tem a facilidade de pesquisar, de conhecer, de buscar. Agora, Paulo, nós não devemos ficar com atenção, termos alguns cuidados para que essa criança não torne-se um adulto viciado? Sim, por isso que é importante estabelecer o limite, né, para algumas coisas. Se você não toma esse cuidado com a criança, ela vai internalizando aquilo que a rede social de amizades dela vai ficando escassa.
O psicólogo Paulo Sodré volta em instantes para falar de um outro assunto bastante importante, a influência dos animais de estimação na vida das crianças. Não perca, é já já. Combinado, Paulo? Combinado. Ainda falando sobre o cuidado com os filhos, hoje o advogado e especialista em meio ambiente, Alex Carneiro, comenta a importância da reeducação para uma consciência de preservação ambiental e sustentável. Confira. Já conversamos aqui sobre os 3 R's da sustentabilidade: o reciclar, o recuperar e o reaproveitar. Queria propor um 4º R, o reeducar. Eu não acredito em sustentabilidade sem que social e pessoalmente nós possamos mudar nossa visão de mundo e os nossos hábitos. E obviamente que para isso precisamos nos reeducar, precisamos mudar a forma de pensar, não olhar mais o mundo numa perspectiva consumista, e sim numa perspectiva de cuidar daquilo que temos na natureza e tudo aquilo que vem às nossas mãos, procurando evitar o máximo possível a produção de resíduos e também evitar o descarte desnecessário. Reeducar é mudar a nossa visão, reeducar é permitir que nós possamos olhar para o meio ambiente natural, artificial e cultural numa nova perspectiva, não pensando que isso não faz parte de mim, isso não me interessa, isso não é meu departamento, não, muito pelo contrário, entendendo que todas as nossas ações geram impacto, efeito sobre a nossa vida e a vida das pessoas e, consequentemente, impacto sobre a nossa vida sustentável, sobre a sustentabilidade. Pensar na reeducação também, não apenas quanto aos nossos hábitos, mas também os hábitos familiares. Você que é pai, você que é mãe, pode influenciar, pode conduzir, orientar, não só as suas atitudes e hábitos, mas também a mudança de atitudes e hábitos e visão do seu filho. Portanto, não é possível pensarmos nos 3 R's da sustentabilidade se antes pensarmos em nos reeducar, em olhar para a vida pessoal e social de maneira mais sustentável, digna, capaz de gerar benefício para nosso convívio. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Emagrecimento saudável requer esforço físico e reeducação alimentar. É daqui a pouco. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.